1 Reis 19, 19. Abre sua Bíblia aí. Quando eu posso falar com vocês, vocês olham para mim, assim, nos meus olhos, tá? Amém? 19, 19. Quem achou falar amém? Se vocês quiserem ficar aí, vocês podem ficar. E Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com uma 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e minha mãe. Então eu o seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com o equipamento de bois, cozinhou a carne e deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Se assente, se assente. Vocês podem ficar aí se vocês quiserem. Eu subi para ficar um pouco ali em cima em oração. Até uma hora que eu deitei no chão e o Senhor falou: me descansa. Eu fiquei quieto. E de repente apareceu para mim um céu aberto e eu ouvi o anjo, o Senhor falando comigo. Eu ouvi ele falando algo. Isso me impressionou muito. E eu ouvi ele falando assim: é necessário que essa geração aprenda a andar debaixo de mantos de profetas e de apóstolos, homens ungidos. Aí eu voltei em espírito. Entrei de novo. Eu vi o espírito de muitas pessoas recebendo algum acesso aqui. Depois vi rapidamente eles me movendo embora daqui. E vai rápido, vai ser muito rápido. E eu ficava assim: mas o que tu queres que eu fale com eles? E veio a segunda palavra, que era complemento da mesma coisa. E interessante que a forma que eu vi o rosto desse anjo me impressionou. Porque ele apareceu na imagem de uma pessoa muito conhecida, que não é do Brasil. Eu olhei aquele rosto, falei: Deus quer fazer algo muito grande no meio desse povo. Mas eu acho que agora Deus dá para Deus fazer, porque agora você está tendo fé de volta. Irmão, vocês repararam, vocês prestaram atenção, você absorveu o que aconteceu aqui hoje? E o Senhor está te dando o poder da palavra dEle. É o maior poder que você pode carregar em você. E se você pensar nessa palavra, tu sente a unção dela dentro de você. Tu vibra nela. Tu sente tangível dentro de você. É uma palavra viva e poderosa. Fala: a palavra de Deus é viva e poderosa. O conhecimento dos homens é bonito, mas não é poderoso. E não é vivo porque não tem poder de vida. A vida só está nele. E o poder só está nele. Fala: é viva e poderosa. Teve uma hora que eu estava ministrando aqui e o Senhor falou assim: era isto que faltava para eles. Eu falei na pregação. Você ouviu falando? Você entendeu isso? Eu estou ressaltando pelo Espírito. O Espírito está falando: é isso que estava te faltando.
Meu Deus, o que eu faço? O que está me faltando? Fé. Fé e mais fé. Você não conquista as promessas por unção, você conquista por fé. Você não conquista as promessas pela sua inteligência, seu conhecimento, mas é o quanto você está disponível a se render a Ele. Será que tem pessoas que querem viver uma fé, uma intimidade profunda com Deus aqui dentro? Alguns, pelo menos alguns querem viver essa fé profunda. A fé que vai fazer você emergir profundamente na intimidade com Deus. E o Senhor está precisando de mais fé no reino dele aqui. E o Filho do Homem está voltando, ele encontrará a fé na terra? E ele está procurando até quando? Até quando? O meu povo deixará de crer e acreditar nas minhas promessas. E de fato nós temos visto muito abandono da fé. Muito abandono da fé. E Elias foi até Eliseu e se encontrou com Eliseu. Eu acho que nenhuma das palavras que cobrem nesse altar ela é em vão ou fora de um tempo. E eu estou falando, e não sei se você está conseguindo acreditar, algo muito poderoso está para acontecer amanhã aqui dentro. Eu estou sentindo Deus tratar com algumas figuras aqui dentro. Está pegando pouquinho em pouquinho, te pega no altar, te pega ali, te pega aqui. O Senhor está dizendo você ser mais humilde, porque o que Ele vai fazer é grande. Deus quer humildade. Porque o que vai começar a acontecer amanhã é extraordinário. Mas o hoje precede o amanhã. E o amanhã depende do hoje, do agora. O que Ele está sentando agora. É o que está abrindo hoje. Vai te colocar numa dimensão para receber o que Ele tem para amanhã. E se eu estou abrindo agora já para falar de Elias, então se prepare porque tem alguma coisa muito forte chegando nessa terra. Eu não vou te prometer que eu vou pregar amanhã porque eu não sei. Vai que você perde essa fé aqui. Aí eu tenho que mudar a mensagem. Isso aí, ó. Misericórdia é o que a pessoa faz. Sai daqui e volta para o Instagram. Acabo de ouvir uma mensagem dessa e ainda continua pensando em alguma coisinha que não é para pensar. E não decidiu vencer pela fé. Você vai vencer o teu passado é pela fé, meu querido. Tu vai vencer a sua carne é pela fé. Tu vai vencer aquelas sombras que te perseguiam pela fé. Algumas sombras estão deixando de seguir muitas pessoas aqui dentro. Algumas sombras estão deixando de seguir muitas pessoas aqui dentro. Tem certas assolações, a pessoa está sempre voltando para trás, é porque fé, falta de fé. A fé ela te move para frente, a falta dela te faz você regredir. Fala, não somos os que retrocedem. Fala, eu não sou do que retrocede. Você guardou essa palavra no teu coração? Fixou o versículo dentro da tua cabeça. Hebreus 10, 39. Fala, eu não sou do que retrocede, mas do que avança. Fala, eu sou do que avança. Somos que não regredimos para a perdição, mas sim dos que crê para ser salvo, prosseguimos avante. Show. Na batalha pela fé você vai ser ferido, vai estar ferido, mas Ele te cura. Amém, amém? Pronto, você vai passar todo esse processo, continue batalhando e pelejando no mesmo ritmo. Fala, o ritmo eu não posso perder da fé. Não se dessintonize dela. Não se desligue dela. Pense mais sobre a fé. Tudo que você for orar, tudo que você for fazer, você vai ver que essa palavra vai mexer com você. Fala, rapaz, eu preciso de mais fé. Mais fé, é fé. É quando você começa a usar fé, ela preencher sua mente, ela derruba o espírito da preocupação. Começa a derrubar as perturbações que vêm para nos assolar nossa mente e nos remover da comunhão com o nosso Senhor Jesus. Mantemos fé para mantermos a nossa comunhão com Ele. Você está entendendo isso aqui agora? Você consegue entender isso aqui agora? Você consegue entender isso aqui agora? Então quer dizer que para ter comunhão você tem que ser chamado para ser um apóstolo, um profeta, para ter intimidade com Ele?
mas só alguns creem nisso. Para você ser chamado, para ter intimidade com Ele, você precisa ser chamado para ser profeta ou apóstolo, algum profeta? Você precisa do quê? Você precisa do quê? Fé. Fala fé. O bispo Douglas falou que teve um vislumbre assim, quando eu estava antes, na hora que subi no altar, que ele via muitos balões no ar, e via festa. Havia uma festa sendo feita no céu, porque tem muitos filhos voltando para lá de novo. Tem muitos voltando até para salvação aqui dentro, tá? Nós vamos criando muita justificativa porque certos pecados não estão ali na nossa vida. Aí você culpa a tua mulher, você culpa o papagaio, você culpa o pastor, você culpa a igreja, você culpa a sua falta de condição, você culpa tudo. Mas não enxerga que isso aí é incredulidade. Incredulidade te impede você de continuar no caminho da sua transformação. Eu só não peguei para continuar de fé aqui, porque eu tinha muita coisa para falar ainda. E não era pouca não, hein? Porque eu vi um anjo pegando como se fosse meu pé e se jogando assim bem longe, assim, ó. Falou, não é agora a hora disso, agora é outra coisa. Eu falei, então tá bom. Mas eu estou falando que o Senhor está colocando na minha boca para te falar. Nós precisamos de uma revelação aqui hoje. Você precisa de uma revelação para te colocar na dimensão do que vai ser falado. Fala, a revelação. Ela pega a minha fé e coloca em dimensões. Então você recebe a revelação apostólica, ele te coloca na fé apostólica. Tu recebe a revelação profética, ele te coloca na fé profética. Tu recebe a revelação de curas, ele começa a colocar você para curar os enfermos. Tu recebe a revelação nas finanças, ele começa a prosperar suas finanças. Ah, Deus, por que eu não estou prosperando? Já dou dízimo, oferto, primicio, está com falta de fé. Me dá mais fé para que eu possa prosperar, Senhor. É porque, de alguma maneira, escuta o que eu vou falar para vocês. De alguma maneira muito sutil, você se esquece da fé e começa a operar na sua consciência, na sua razão, na sua inteligência, tentando maneiras de fazer as coisas acontecer. E se remove da dependência. Senhor, me revela como o Senhor vai fazer acontecer. E alguém pela fé aqui vai ter uma nova ideia para os seus negócios? Vocês estão no maior tempo de independência financeira. Você não precisa ser mais caldo, agora você pode ser cabeça do seu negócio. Ou você não precisa nem mais mexer em arte, você pode falar na inteligência AI. Cria uma arte assim para mim. Tá pronto. Agora deixa de ser preguiçoso e vai prosperar, tá? Você tem todas as ferramentas à tua mão, faça alguma coisa. Peça a Deus a direção para você prosperar na terra, da glória a Jesus Cristo. Fala, tempo de grande colheita. Em meio a um grande sacudimento. Alguns vão ser sacudidos e começam a cair, e outros estão colhendo. E eu não sei o que vai acontecer, mas uma grande transferência vai vir para alguém. Algo vai mudar, algo está acontecendo. Você acredita no poder soberano de Deus? Você consegue pegar fé no livro de Ageu, que Ageu estava falando dos últimos dias da terra? Que ele está falando da glória da segunda casa, é o tempo que viria do Messias na terra? Quando ele fala a glória do segundo templo, essa glória será insuperável. Ele fala, a glória da primeira casa não pode nem se comparar com a glória da segunda casa. Fala, é incomparável o que está para acontecer. Coloca o livro de Ageu 2:9, coloca para mim. Portanto, o esplendor desse novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos. E nesse lugar firmarei o meu shalom, a paz, garante Yahweh. Avança aí.
Avance de novo. E assim afirma o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, questiona o sacerdote a respeito da lei da Torá. Avança. Não vou estar aqui não, senão vou pegar muito tempo. Agora, Ageu começa a profetizar uma segunda glória e, de repente, ele começa a entrar na restauração do sacerdote. Fala um tempo de restauração para que uma nova glória suceda. Não haverá uma nova dimensão de glória e nem de fé se não restaurar aquilo que era original em você primeiro. Não, você não entendeu, não é para você não. Você não entendeu. Não haverá uma segunda glória na tua vida, nem uma nova dimensão de fé, se não restaurar aquilo que é original em você primeiro. Algo tem que ser restaurado primeiro. E Deus vai acrescentar mais depois sobre isso. Ele não quer te dar só uma fé, Ele quer te dar uma fé pura, real. Ele não quer te dar só uma dimensão de glória, Ele quer que você entenda o porquê essa glória está chegando. Ele não só quer te prosperar por prosperar. Ele quer que você entenda que toda riqueza, toda prosperidade, há um propósito para isso. Há um propósito ou mais que está chegando. Você quer mais ou não quer mais? Então certifique se você está entendendo o propósito que Ele te chamou na terra. E todos que estão aqui dentro é convocado para essa palavra. Aqui é para todo mundo igual, na mesma balança. Graças a Deus por isso, amém. Graças a Deus nós vemos em conferência extraordinária, Deus nivela todo o povo, aleluia. Para receber uma condição só, humilha-te, seja humilde, deseje mais. Deus não despede ninguém de mão vazia, somente aquele que é cheio de si mesmo. E se você agora está disponível, se você já se esvaziou da incredulidade, se você já se esvaziou do orgulho, se você está reconhecendo, Senhor, me encha da tua glória. Senhor, eu vou voltar a batalhar pela fé naquilo que eu creio, aleluia. Está chegando o manto. E assim ouvir aquele anjo falando poderoso. É necessário que essa geração aprenda a andar debaixo do manto de homens ungidos, apóstolos, profetas. É isso que Deus está fazendo na nossa nação, restaurando a ordem apostólica e profética. E vocês vão ter que aprender sobre isso. Se não aprender, tu fica para trás. Vai ficar cantando o hino da harpa e não avança. Fica cantando música de fracasso. Fica na mesmice, não se renova, não avança. Os céus têm um novo som para a terra. E os céus estão trazendo um novo ritmo, um novo som, uma nova velocidade para a terra. Como quando Davi chegou à unção davídica, ela restaurou a adoração em Israel, meu querido. Colocou um novo som em Israel. O Senhor está dando um som para essa geração. As nossas canções, a música, a ritmação, a força dela, ela é muito maior do que antes. Já evoluímos, o problema é que o povo não evoluiu na fé, evoluiu na tecnologia, no conhecimento, mas regrediu na essência e na verdade da fé. O que nós estamos precisando agora é ajustar a fé da igreja brasileira. O que precisamos agora é ajustar a sua fé. É nivelar a sua fé no tempo que você está vivendo, para que você extraia o melhor de Deus para essa terra. Use todo o recurso, toda a graça que Ele tem nos dado, tudo que Ele tem nos concedido para a sua glória. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Tudo para a sua glória. Podemos avançar muito a musicalização, mas o problema é que estamos regredindo na dimensão da fé. Estamos confiando mais no poder do sistema para trazer multidões para a pessoa do que no poder da oração de fé. E a oração de fé muito pode os seus efeitos. Qual era o segredo de Elias? O seu chamado ou a sua fé? Hã? O que o livro de Tiago diz? Elias era homem como eu e você. Como nós.
Mas ele fez a oração de fé. Cadê os Elias aqui dentro? Você tem que ter a fé que Elias teve. Você tem algo tão precioso em você, tão grande como o próprio Elias. Você tem que aprender a valorizar o que foi dado do reino celestial para você. Eu acredito que muitas coisas a partir de hoje vai mudar na sua vida. Vou fazer uma pergunta. Quem sente desde domingo passado que as coisas já começaram a mudar na sua vida? Levanta a mão para mim. Quem aqui do ministério sente e Deus tem falado com você desde domingo para essa palavra? Fala para mim. Levanta a mão. Sinceramente, fala mesmo, com sinceridade. Deus começou a mexer com você na palavra. Fala a verdade. Mexeu comigo, meu querido. Mexeu porque eu já estava em transição de fé. Renovando a minha fé. E hoje o escudo da fé está sendo colocado sobre a igreja do Senhor nesse lugar. Vocês são de outro ministério e você vai levar o seu escudo renovado para lá. E vai continuar combatendo o bom combate da fé. E o Senhor está levantando nesse tempo a geração profética. E o ministério profético, ele é tão glorioso e tão precioso como o próprio ministério apostólico. E ainda vou te dizer uma coisa importante. Se nós não tivermos ministério profético, não existe ministério apostólico. E se nós não tivermos o apostólico operando, nós não temos avanço e crescimento nessa terra. Os dois operam juntos. Os dois operam juntos. Todo apóstolo verdadeiro, ele é profundo no profético. Ele tem acesso à dimensão da glória. Ele tem acesso ao espírito de revelação e sabedoria. Ele tem acesso a esses lugares profundos, onde os tesouros da glória estão reservados para aqueles que são chamados para entrar, descortinar e trazer para a geração. Eu vou seguir a palavra que o Senhor me falou ali em cima. E eu quero saber, aonde está o povo que anda debaixo de mantos assim? O problema é que nós estamos vivendo mesmo uma geração que ainda não conseguiu entender o que é paternidade apostólica e profética. Precisamos de pais profetas, pais apóstolos nessa terra. Porque hoje é o excesso de orgulho, todo mundo acha que é um Elias. Todo mundo quer ser alguma coisa, mas não quer ser filho, não quer ser discípulo. Aí apanha. Eu quero dizer para você, por que você precisa de pais? Eu não estou pregando sobre paternidade não, mas eu vou falar o que Deus colocar na minha boca aqui para você. Porque é muito profundo esse assunto. Meu filho, tu pode ir bem, mas vai chegar escalas que você vai enfrentar de tronos, principados e forças malignas que você desconhece. Por isso que Deus levanta pais, homens guerreiros que vão à frente, que suportam. Somos chamados para suportar, abrir caminhos e trazer à geração a transferência, o manto, a graça. É para isso que Deus levanta Elias. É para isso que Deus levanta homens ungidos, pais na terra, para trazer vocês um movimento do reino dos céus. Fala, todo pai espiritual, ele carrega o movimento do Espírito. Pais apostólicos e proféticos, eles carregam um grande mover do Espírito. Eu não estou te falando de uma unção linda, eu estou te falando de um mover do Espírito, que movimenta as esferas espirituais, move multidões, começa a mover as pessoas para a restauração, aleluia, glória. Eu não estou te falando dos milagres que vão acontecer aqui hoje. Eu não estou te falando de mover de cura, eu não estou te falando disso, eu estou te falando do movimento do reino, aonde o Senhor destrava desígnios chamados à terra. Aonde o Senhor, Ele traz esses mantos, traz essas unções, essas revelações para vocês pegarem aqui e vencer os tronos, principados, potestades, para vocês vencer o pecado, a iniquidade, para vocês serem libertos e vocês avançarem. Alguns dizem que Eliseu serviu 8 anos, Elias no mínimo. Aproximadamente 8 anos. Aprendendo daquele dia que ele foi chamado em diante. Demorou em torno de 8 anos.
Outros dias, outros tempos, outros anos, não, mas a maioria 8 anos. Mas eu quero dizer para você que nós vamos ter que aprender a andar debaixo da nuvem da revelação dos últimos dias e de mantos que homens ungidos para os últimos tempos, eles trazem na terra. Deus unge eles para trazer isso para a terra, a um custo terrível, a um grande custo, para liberar sobre a geração as revelações e o apoderamento do Espírito de Deus. Isso não é uma brincadeira. Eu quero ensinar para vocês alguns acessos que você pode ter, e o maior que todos que estão aqui dentro podem ter um manto desse. Independente se você é filho espiritual ou não. Você pode ser até um discípulo à distância. Mas se você aprender a ouvir o que o homem de Deus fala na terra, é ouvindo a palavra de Deus que este homem traz na terra, e você recebe a unção que está sobre ele. Não, meu filho, o profeta, o apóstolo está em outro continente, mas tu ouve essa pessoa, a fé e aquela palavra vai fazer parte de você, porque não é palavra de homens, é estruturas de espírito, por meio de palavras ungidas, que é entregue à igreja. Toda palavra que está sendo derramada aqui, está sendo entregue para quem? Toda a unção dessa palavra que eu estou ungido pregando, está sendo entregue a palavra e a unção para quem? Tu está pegando a palavra e a unção? Você está pegando? Esse é o segredo. Ouça, escute. Ele diz: dê ouvido às minhas palavras. Ouça o que os seus profetas dizem e vós prosperarei. Ouça o que os profetas... Ouça! Pega o Espírito de revelação de fé que está sobre essa palavra agora. E você pode ser ungidos. Eu tenho pessoas que me acompanham de outros países, e quando elas conseguem falar comigo, ou mandam mensagem e falam: estou sendo transformado, abençoado pelas palavras. O Senhor tem me visitado, tem me dado acesso ao que o apóstolo tem pregado. Você tem que andar debaixo da revelação, você tem que comer, beber dessa palavra, aleluia. Quando eu era mais jovem, meu querido, eu vivia com meu fonezinho no ouvido, ouvindo os pregadores. Ouvindo. E eu comecei a viver o mover pela fé que Deus estava operando na vida deles. Eu lembro meus 18 anos de idade, quando começou a unção descer, as pessoas começaram tudo a cair em massa, o poder do Espírito começou a vir na igreja. Por quê? Porque eu comecei a ouvir homens ungidos. Eu gostava de ouvir Benny Hinn, eu gostava de ouvir os homens ungidos. Eu vi nomes de pessoas, talvez você nem conheça, nos Estados Unidos, que carregavam mantos extraordinários. E aquela unção começou a se manifestar sobre mim. E eu ainda nem tinha os mantos que eu tenho hoje. Eu acessei uma dimensão que eles deixaram aberto. E você não pode acessar isso? Você não pode acessar isso? Dê atenção às palavras, porque isso aqui tudo é profético que está acontecendo aqui hoje, meu querido. Você quer uma ativação profética mais maravilhosa do que nós tivemos hoje de tarde aqui? Você quer algo tão lindo desse? Quem está comigo da glória a Jesus Cristo aí? Aí tu ensina a estrutura profética, tu pode ensinar sobre a necessidade profética, ensina sobre os dons proféticos, e não dá em nada. E o povo vai para lugar nenhum, perdeu a fé. Aí você pega a fé e Deus começa a te usar no profético, e tu não entende nada, mas Deus está te usando. Deus começou a me usar, eu não entendia nada, não sabia de nada, nem sabia desse termo profético. Nada. Fui cheio do Espírito Santo, Deus começou a me usar, e eu comecei a ler a Bíblia. E você sabe qual foi o primeiro livro que eu comecei a imergir profundamente? Deus me fez abrir? Fala, qual? 1 Reis. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, o primeiro livro que eu li, inteiro, eu ficava sentado na cama da minha mãe, trancado no quarto da minha mãe, lendo a Bíblia, eu começava a ler, eu lia sobre Elias, a história de Elias, os profetas. 1 e 2 Reis.
Quando eu li aquele livro, eu deitava na cama, o meu espírito era arrebatado. Eu entrava como se eu estivesse na história, vivendo a história de Elias. Eu estava na cama, eu li esse livro, daqui a pouco eu começava a pular no poder, dançar no poder dentro do quadro. Você nem dança mais do Espírito na tua casa? Só quer dançar dentro da igreja? E olhe lá ainda. Tu não pula nem mais dentro da tua casa de fé? Qual é o teu problema? O Deus lá é menor do que o Deus aqui? Eu ouso dizer para vocês, às vezes eu tenho mais prazer ficar dentro do meu quarto que vir aqui na igreja, porque está profundo o negócio lá. E às vezes eu quero sair e falo, tu não vai sair daqui não, eu estou com você aqui, ó. Me cultue dentro do seu quartinho aqui dentro. E aí? Vai entrar ou não vai? E Elias lançou o manto sobre Eliseu. E falou para ele, você sabe o que eu te fiz? Mas Eliseu correu atrás de Elias. Calma. E Eliseu não perdeu tempo. O problema de tudo hoje é que as pessoas, elas querem as coisas dentro do seu tempo. Elas querem receber unção, mas elas não querem receber discipulado. Elas não querem disciplina. Elas não querem correção. Querem só unção, mas não querem estrutura desta unção em palavras, justiça e caráter. Experiência com o líder vai passar para você. Fica brincando mesmo, fica brincando de pular galho. Você vai ver que isso não dá em nada. Tu pode ir em 10, 20 conferências, não vai dar em nada, enquanto você não encontrar um desígnio, um pai espiritual na tua vida, um lugar onde você vai aflorar no seu chamado, encontrar a essência do teu desígnio, você não cresce. Não cresce. Quando eu era mais jovem, Deus me deu experiência, está em muitos lugares ungidos, com homens ungidos, eu aprendi muito, recebi muito, eu dou muito graças a Deus por eles. Mas chegou um tempo que o Senhor me parou e falou para mim assim, você não vai mais em lugar nenhum, porque o que eu vou começar a gerar em você agora é original, é próprio. E ele começou a me limpar de todos os ensinos, de todo tipo de unção que eu tinha recebido desses homens, que eu operava na igreja. Tudo. Apagou, zerou assim. E eu tinha minha unção, tá? Eu fiquei só com a minha unção. Eu me desconectei de todas as pregações, de tudo que eu ouvia. E Deus falou, é o seu tempo agora comigo. E o negócio foi com mais estreito na minha vida agora. Aí que a coisa pegou mais ainda para o meu lado. Deus me deixou por um tempo. E falou assim, olha só, hein? Eu nem entendia a natureza do que é um manto. Eu sabia que tinha mantos. Eu falava de mantos. Mas não sabia o que era isso. Sabe por quê? Fala por quê? Fala por quê? Você nunca vai saber aquilo que você mesmo ainda não recebeu. Eu ainda não tinha o manto que eu tenho hoje. Eu não sabia. Eu estava sendo preparado para vestir um manto. Então Deus me dava uma unção, mas ainda não tinha o manto. O que representa o manto? O manto representa a missão que o homem foi ungido para executar na terra. Elias, ele representa os profetas, como Moisés representa a lei. E porque Elias é o representante dos profetas? Por que não Moisés? Por quê? Porque se você for ver, a unção de Josué não era igual a unção de Moisés. O Josué não operava em milagres como Moisés operava. Josué não operava como Moisés operava. Josué recebeu uma impartição do Espírito que estava sobre Moisés, mas não o legado de Moisés. Josué foi levantado por uma outra geração com outro tipo de unção. Ele era um guerreiro. Vocês não viam Josué operando em grandes milagres, não trazia cidades, mas o Senhor estava com Josué. Moisés, ele impartiu o Espírito dele que estava sobre ele, sobre 70 anciãos de Israel. Mas todos eles pararam a unção profética, você não vê história de nenhum deles. Mas agora abre 1 Reis, 2 Reis, você vai ver os filhos dos profetas operando. Toda hora eles aparecem um profeta na história, profetiza e some, você não sabe nem nome.
mas fazia parte da escola de Elias. Porque Elias, ele foi aquele que abriu o caminho, descortinou até hoje. Até hoje, o ministério e a revelação que estava sobre Elias, até hoje, inclusive agora, ela está operando. E amanhã você vai aprender, se Deus me permitir. E você vai ver que Elias foi tão profundo no que ele fez, porque ele conseguiu, ele transferiu, literalmente, a mesma e perfeita operação que estava sobre ele para Eliseu. E Elias, você vê que os filhos dos profetas seguiam ele. Ele dava paternidade, ele era pai. E Eliseu, os profetas chamavam meu pai. Meu pai. Agora, se você for ver como o povo tratava Moisés, não chamava de meu pai? Você não vê a mesma reverência? O povo naquela época não estava preparado para esse nível de revelação. Aquela geração não estava preparada para aquilo que estava sobre Moisés. Mas esta geração, nós estamos sendo preparados para aquilo que estava sobre Elias. Você não está entendendo? O Senhor disse nos últimos dias, Malaquias capítulo 4. E nos últimos dias enviarei Elias para restaurar os pais aos filhos, os filhos aos pais. E você vai ver que a mesma virtude que estava sobre Elias estava sobre João Batista. E o arcanjo Gabriel falou para Zacarias: vai adiante dele a virtude do espírito de Elias. Elias procurará fazer com que o coração dos pais se retrate com seus filhos, o coração dos filhos se converta aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraças. Coloca na Almeida e volta um versículo. E eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande e terrível dia do Senhor, minha igreja? Foi quando Jesus veio? Hã? Não, meu querido, pelo amor de Deus. Qual é o grande e terrível dia do Senhor? É a sua volta. É o juízo final na terra. E Deus promete que nesses últimos dias virá a virtude do espírito de Elias sobre a igreja da última hora. E este manto que está sobre a nação brasileira, irmãos, o Senhor está convocando os seus Elias. Não é um Elias, Deus não tem um, é uma virtude que está sobre profetas, que é distribuída e impartida sobre vasos proféticos. Uma igreja profética que vai andar na virtude da restauração dos últimos dias. Fala, o movimento dos últimos dias vai restaurar o verdadeiro apostólico. Essas duas virtudes são muito poderosas, profética e apostólica. Muitos hoje querem ser apóstolo, querem ser apóstolo, querem ser apóstolo, porque é mais fácil, aparentemente. Porque coloca menos demanda. No sentido que profeta você tem que ter muito mais sinais. Mas ser apóstolo não ausenta dos sinais, muito pelo contrário, te exige carregar sinais. E Paulo fala em Romanos 15 e também fala sobre o apostolado dele, os sinais que carregavam, que era manifestado no ministério dele, sinais, maravilhas. Ele fala, os sinais é comprovação do meu apostólico. Paulo era profeta? Sim! João era profeta? Sim! Ele era profeta e apóstolo. E Paulo estava entre profetas e mestres. E foi ungido apóstolo. Quem é o apóstolo? É o comissionado pelo próprio Senhor para ir e estabelecer o movimento do reino dos céus.
para levantar uma geração, para impartir o espírito de fé, de poder e fundamentação, para que a igreja opere naquilo que ele recebeu como missão para fazer na terra. Fala, todo verdadeiro apóstolo é designado e tem uma designação para trazer um movimento do reino para a terra, estabelecer uma estrutura espiritual. Isso é ser apóstolo. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão brincando com o apostólico. Ele é um representante do Senhor. E o profético, apóstolo? Sem um profético é impossível nós completarmos a boa obra que Deus chamou a gente como igreja da última hora. Sem o ministério profético, sem esses mantos operando sobre a igreja, é impossível vocês suportarem a guerra dos últimos dias. A sua fé depende de revelação. Fala, a natureza da fé se desenvolve e opera por revelação. É bíblico. Paulo ele fala, tudo que vocês têm ouvido, aprendido, visto de mim, nisto pensais e praticais. Filipenses capítulo 4, no seu versículo 7 em diante. Tudo o que ouviram, viram, aprenderam de mim, nisso praticais. Então quem é um apóstolo? Ele é um modelo pela qual ele reflete Jesus para você, a verdade para você. Você tem que praticar o que um apóstolo pratica, fazer o que está te falando, ouça o que ele está falando, a pega da fé que está sobre ele. E o movimento do reino começa na sua vida. Tem muitas pessoas que estão aqui dentro, precisam entrar no seu desígnio. Não conseguiu, foram retidas pelo sistema. Pela a incapacidade ministerial. Pela insuficiência de fé. Pela falta de fundamentação, não viveram o verdadeiro chamado. Está cheio de vaso emborcado que vai sair daqui desemborcado desse lugar. Tu tem desejo de ir no presídio, tu tem desejo de curar enfermo, de entrar nos hospitais, de ir para a África, fazer missões. Tu tem desejo. Isso já mostra que você tem um chamado. Já está apontando algo, Deus está chamando você para fazer. Mas está faltando o quê? Fé, fundamentação, paternidade. Nós precisamos aproveitar que está jorrando a revelação e pegar essa fé aqui que está nesse lugar. Porque duas coisas, meu querido. Ou você vai ser intimidado pelo diabo e se conformar com a vida que você tem, ou você vai entrar na guerra com Satanás, contra Satanás, vai partir para a guerra, vai vencer toda essa resistência que Satanás tenta usar contra você, tenta usar teu marido, tenta usar teu filho, tenta usar tua casa, tenta usar teu vizinho, tenta usar tudo, tenta usar até o pastor talvez da tua igreja, não quero falar aqui. Toda vez que você vai dar um passo de fé, você pode ter certeza que o inferno se levanta. Toda vez que chega o mandato do céu, manda ela dar um novo passo, manda ele dar um novo passo, o que acontece? Misericórdia. Começa o movimento das trevas a se opor a você. As fortalezas, pessoas, resistências infernais. Tu está prestes a dar um novo passo de fé. O diabo vem resistir a esta fé. Vem resistir você. Para que você desista. Fala, eu não posso desistir. Por isso que nós estamos precisando de pais. Nós estamos precisando de filhos. Pessoas que andam em unidade para um cumprimento de um verdadeiro propósito, um movimento do reino na terra. Nós temos que ter um corpo apostólico, profético, ajustado, preparado, unido. E ninguém aqui é sozinho é suficiente. Nós não somos chamados para andar como parte de um corpo sozinho. Não tem dedinho mindinho andando sem uma mão por aí. Você tem que entender que todos nós
Somos chamados para andar em unidade, debaixo de mantos, fazer a nossa parte de acordo com a fé distribuída sobre cada um do corpo de Cristo nesse lugar. Dá glória a Jesus. Aí muitos começam a operar no orgulho, acham que tem poder, que pode seguir sozinho e se desconectam de um desígnio onde Deus colocou. Desculpa, mas essa é a verdade, meu querido. Aí começa a andar sozinho, começa a apanhar e começa a pagar o preço. E o preço é alto, tá? Preço é alto para filhos deserdados. Porque depois vão começar a comer as bolotas das suas próprias ações e atitudes, da falta de desonra. Aí quando o chiqueiro fica muito terrível, aí eles querem voltar para casa. Tem muitos que saíram do meu ministério, pessoas que saíram debaixo de desonra, me desonrando, mas vão ter que voltar pessoalmente e tratar comigo aqui na casa. Porque foi me dado a autoridade de pregar para eles o Evangelho de Jesus Cristo. É a minha designação na vida deles, eles não entenderam isso. Aí por isso fica sofrendo, fica futucando nossa rede social, fica com saudade. Não tropecem na desonra. Algo está para acontecer aqui amanhã muito poderoso. Eu não vou falar mais, eu só estou falando pela fé, Senhor. Eu estou falando pela fé porque tu me falou que algo. Ele me revelou domingo, a minha guarda que eu vou fazer domingo. Eu falei, oi, meu Deus. Mas alguns querem descansar domingo. Outros têm que correr, têm que ir embora. Eu falei, e se você creu, se eu fosse você, abrir até um jejum, meu filho. Mas pelo amor de Deus, tá bem fraco para cá, que não vai conseguir receber unção, não. Se você não aguenta jejum, come alguma coisa. Toma um cafezinho, fica elétrico, opa! Toma vitamina. Pelo menos come menos. E vem preparado amanhã para cá. Eu praticamente estou comendo nada esses dias. Porque isso faz parte. Fala, faz parte de jejuar. Isso, aleluia, aleluia. Está preparado para receber o que vai descer aqui agora? Eu quero saber, você quer compromisso verdadeiro? Então aprenda a valorizar o que é pregado. Aprenda a honrar da onde você tem recebido. Aprenda a honrar, tu vai ver o que os anjos vão fazer a teu favor. Reconheça, aprenda a reconhecer de quem você tem recebido. Eliseu, quando recebe a transferência, cai o manto, ele pega, ele chega diante do Jordão e fala, cadê o Deus de Elias? Ele bate com a capa de Elias e o Jordão se abre. Cadê o Deus de Elias? O problema é esse espírito que tem roubado esta geração, chamado orfandade, destituído uma geração de honrar a paz e ter paz na sua vida. Honra a paz e terás paz em tua vida. Eles trazem paz para você. É maravilhoso isso na vida. A pior coisa que você tem é você ficar andando sozinho. Andando sozinho. É horrível. Quem são os pais espirituais? Aqueles que andaram muitos anos no deserto. Conquistaram seus mantos no deserto. E quando eles abrem a boca, quando eles pregam, você fala assim, ele carrega o mover de Deus na terra. E são esses que são chamados para trazer legado para uma geração. Você acha que é normal esses livros que está escrito? Isso não é normal. Isso é Deus. E seus próprios anjos vêm até mim e falam, escreva os livros, bem que revela os nomes dos livros. Porque é necessário eles terem acesso, eles terem acesso. Aprenda a ler livros. Aprenda a ler livros. Eu tenho pessoas que não estão aqui, pessoas que me conhecem, pessoas de fora, pessoas de outro lugar, e falam, apóstolo, estou comendo o livro. Esse livro é forte demais.
Tem pessoas que mandam testemunho e escreve: quando eu peguei o livro de oração, eu abri, só de abrir a unção caiu sobre mim. A unção tocou na pessoa. Porque ela comprou por fé, desejou chegar por fé. Quando pegou a revelação, foi cheia do Espírito Santo. Sente a unção. Irmão, o livro carrega unção. Você não está entendendo isso não, meu querido? Quando você está lendo o livro, você está ouvindo o meu Espírito falar com você. Ele está te comunicando algo, é o discipulado. Quer uma mentoria? Então pega o livro e vai ler. Não tem melhor mentoria do que essa. Aprender a ler o que homens de Deus escrevem. Nós estamos começando, eu estou sentindo que eu acho que Deus vai começar a nos levar para trabalhar na unção. Estou sentindo isso aqui, a unção. Deus trabalhou na nossa fé aqui. Acho que agora é hora de Deus restaurar a unção de Elias em você. É porque você não entende o que é. O problema é que você quer se enxergar igual um Elias. Não, eu estou te falando a unção de Elias. Esse homem honrou o Senhor num nível que ele foi honrado por Deus, que o legado dele está até hoje falando sobre a nossa geração. E fará até o fim, hein? Onde está Elias, pastor? Onde está Elias? Que céu Elias está? Se ele não morreu? Aonde Elias está? Ele está no lugar onde os anjos estão. Mas eu não estou te falando paraíso. Porque algo, o Senhor colocou ele em um lugar. Ele está sentado em um lugar de autoridade. Ele representa os profetas na terra. E tem muitos profetas que quando honra, estou falando honra, a restauração, a virtude, o evangelho verdadeiro, recebe a unção de Elias. E a unção de Elias não é para a gente brincar de cair no poder, é uma unção de restauração violenta. Sabe qual a grande diferença entre Samuel, o ministério de Samuel e o ministério de Elias? Fala, qual? Samuel foi levantado para restaurar um sacerdócio caído de uma nação. A unção de Elias foi para restaurar uma nação caída. A nação na época de Samuel queria sacerdotes justos, reclamavam, cadê a arca? Cadê? Faziam reclamação, mas Eli estava muito velho, não dava atenção ao que o povo estava falando, não tinha força para restaurar o sacerdócio dos próprios filhos. Samuel tinha uma unção de restauração sacerdotal. E ele foi levantado como um dos primeiros profetas que levantou uma escola de profetas. Samuel, foi levantado para levantar reis ungidos. Mas Elias foi levantado para restaurar reis caídos. Samuel não restaurou Saul. Quando Elias se levanta, ele veio para confrontar os pecados de Acabe. Ele batalhou frente a frente contra as injustiças de Acabe. E se você vê um momento, Deus fala para Elias, você não está vendo que Acabe se arrependeu? Vai lá e diga para ele, está perdoado. Mas a sua geração, se não se arrepender, vai cair sobre ela os pecados. A unção de Elias é para restaurar a nação. É para restaurar o povo de Deus. A unção de Elias é para restaurar reis, governo. A unção de Elias é para restaurar o governo da igreja da última hora. A unção de Elias, ela veio para restaurar o sacerdócio, o profético, veio para restaurar reis, veio para restaurar uma nação inteira. Essa unção da última hora, que vai sacudir a igreja da última hora, é a unção de Elias. O Senhor vai começar a levantar uma juventude que vai receber o fogo da unção de Elias, serão como Eliseus, aleluia. Quem está entendendo a glória de Jesus Cristo aqui?
Eu estou falando, estou sentindo o manto cair aqui, irmão. Estou sentindo o anjo de Deus andar comigo aqui. Rabacaia, rabacaia, placeia, placeteia, zoramarraia. É isso que está acontecendo aqui dentro de cava da caia. O Senhor está despertando o espírito dessa geração, que vai carregar essa graça, essa unção de Elias. A virtude de Elias estará na igreja da última hora. Uma igreja que não se conforma com o pecado, com a apostasia. Uma igreja que não se conforma com altares rachados. E Elias, a unção de Elias é para restaurar o altar. E ele restaura o altar primeiro, antes de começar a restaurar uma geração. Deus restaura o altar. Você crê que Deus está te chamando para restauração? Você crê que o Senhor está chamando vocês para essa restauração? A virtude que estava sobre Elias estava sobre João Batista. E Elias não morreu e a unção não parou. E ele fala: eu vou enviar nos últimos dias. Quando começar a pegar o espírito profeta, essa palavra em você, tu vai ver o que vai acontecer com muita gente aqui dentro. Deus vai começar a restaurar teu casamento, vai restaurar teu filho, vai restaurar a justiça, vai restaurar a ordem da tua casa, vai restaurar a igreja, vai restaurar o temor na igreja, vai restaurar a santidade, vai restaurar o verdadeiro sacrifício no altar. Cadê os Elias? Esse manto é glorioso. Eu estou começando a me sentir que eu estou voando no alto aqui, irmãos. Eu estou sentindo que eu estou no alto. Algo está acontecendo aqui dentro. Isso. Ravassanda cava da queia. Irmãos, quando você vê o anjo de um profeta, tu estremece. Eles falam com uma autoridade. Eles vêm para a terra com uma força de leão. Eles vêm para te levantar. Eles vêm para despertar a natureza da pessoa. Deus vai levantar leões e águias aqui dentro. A sua natureza profética vai ser despertada debaixo dessa unção de Elias. Não é possível que vocês ficarem incrédulos. Meu ministério ficou incrédulo, não é possível. A sua natureza profética está sendo redespertada debaixo da virtude da unção de Elias nos últimos dias. Aleluia! Esse é o Espírito que está se movendo sobre esta geração para restaurar a ordem. Os profetas que já estão aí se convertem, volte ao temor e recebe a unção de Elias. Ou Deus vai ter que levantar uma nova geração. E Ele já está levantando uma geração que não está pegada a paredes, que não é viciada em microfones, que não precisa de um cargo eclesiástico para operar em milagres. Esse é o espírito profético da última hora. O Senhor vai começar a mover você. Ele vai começar a te mover. Vai começar a mover na tua vida, na tua casa. Deixa essa unção profética, deixa essa verdade entrar no teu coração. Eu estou falando debaixo de uma revelação aqui. Pega quem quer. Pega no ministério quem quer. De cava da caia, sombra da caia. Renda racive de cara. De capa da sombra da cadareteia. Rita raçambra cava da caia. Eu estava outro dia em São Paulo. Eu fui no monte em São Paulo. Eu estava num processo muito difícil, passando guerras terríveis. Aí eu fui para uma matinha orar, lá em Piracicaba. Desci com o bispo Igor e o pastor Igor e o bispo Douglas. Quando entrei na matinha eu sentei e ouvi um anjo apareceu
Eu quero você orando na unção do profeta. Daqui a pouco começou uma carga. Comecei a orar como profeta. Eu vi o anjo do Senhor descendo, aquele grande anjo, aquele movimento. Eu fui tomado, revestido. O inferno fez de tudo contra mim por causa dessa unção. De tudo. Tudo. Eu estou lutando de todas as forças para me resistir de pregar essa verdade para vocês. Eu saí daquele lugar, eu estava de madrugada, cheguei na casa do bispo Douglas, estava orando. E quando eu estou lá na madrugada deitado no chão, de repente entra um homem, senta no sofá, pareça rústica, moreno, forte. Coloca o rosto a rosto comigo. E falou: valorize e honre a unção de Elias. Ah! Você crê? Passaia! A unção de restauração que lavará a terra retenha. Tu pode pegar essa unção agora. Tu pode pegar agora. Eu fui pregando aqui, eu falei: Senhor, eu falo ou não falo? Abro para eles ou não abro? Porque tu acha que eu sou assim em cima do altar? E não é só eu não, Deus, o Senhor está chamando uma geração de Elias. E essa geração é a geração da porção dobrada. É assumir o compromisso, a fé, o posicionamento, é alinhar o alinhamento profético, porque vai descer a capa sobre alguém aqui. Eu estou aqui, pregando para você e falando com Deus no meu coração. Porque quanto maior a revelação, quanto mais profundas as coisas que nós ouvimos, tantos processos da vida que eu passei, eu falei: Senhor, eu não sou digno, Senhor. Eu não gosto de falar essas coisas, Senhor. Mas chega um momento que eu vou ter que abrir o segredo. E hoje pela manhã esse anjo apareceu a mim. Profeta Robson, hoje é dia de restauração. E a minha igreja vai receber. É a restauração pela unção do profeta. E Deus está chamando os Elias para essa era. Se eu fosse o meu ministério, começava a dar muito mais glória a Deus agora. Você acha que eu estou aqui com uma criança brincando, meu querido? Eu não estou brincando com a fé de ninguém. Eu estou abrindo hoje e o rolo está começando a abrir. Parada de estreia, rida. Ajuste o microfone para mim. Grave, está com muito eco, muito. Quem está comigo da glória? Quem está comigo da glória? Aumenta o médio. Rapacata sombre vedecaravatakai. Aprenda a ser humilde. Não deixe as coisas ficar subindo na tua cabeça, pô. Mas deixe que Deus aceite no teu coração essa verdade hoje. Você vai pregar, tu vai ver que essa unção vai começar a fluir na tua vida. Não está bom com o microfone. Você vai pregar, tu vai ver que essa unção vai fluir na tua vida. Essa unção vai tocar no teu ministério, pastor. O temor de Deus vai começar a cair na casa. Aumenta o microfone. O temor de Deus vai começar a cair na casa. Está preparado? Está preparado para uma ativação profética essa tarde? Você está preparado? Está ou não está? Está preparado ou não está? Parracende caia rava. O Senhor tem me exprimido e fala: filho, me segue.
Vá, viva, livre do que os líderes vão pensar e falar de você. Profeta é para viver nos bons comigo. Profeta não é viciado em dinheiro de ninguém. Profeta não está aqui para pegar o que quer no altar. É para pegar o que a igreja necessita ouvir e ser restaurada na terra. Você crê que essa unção vai te tomar nessa terra? Tu vai abrir a boca da tua casa, um temor vai cair ali. Vocês deveriam se alegrar mais que eu estou falando. Seja mais humilde, mais humilde, mais humilde. Se alegra que eu estou falando aqui, irmãos. Rio de Janeiro, aprenda a valorizar essa unção de restauração que está aqui no Rio de Janeiro. E o Senhor falou que vai trazer um movimento de avivamento no Rio de Janeiro. Eu passei anos da minha vida naquele monte no meio da mata. Anos! Houve um dia um congresso que eu fui fazer. Eu fui levado em espírito no pico do monte onde eu subia. E eu gritava: Jesus, Cordeiro, volta logo! E eu fui fazer esse congresso. E apareceu um homem para mim. E era um homem forte, mão rústica, cabeluda. E esse homem desceu, colocou a mão no meu ombro. Eu fui tomado de uma glória naquele congresso. Deus tomou aquele congresso, porque a unção de Elias, ela veio naquele dia. O Senhor está trazendo um movimento profético no Brasil. Ele não está encantado com milhares de almas numa igreja que estão vazia, desprovida do espírito profético. Fala, é tempo de restauração.